Informação que traz esperança, informação que coloca a gente num caminho menos nebuloso no que diz respeito à Covid-19. Estou falando da aprovação para uso da vacina da Pfizer no Reino Unido. A gente vai receber aqui, graças à intermediação da Renata Agostini, o diretor da área de vacinas da Pfizer Brasil, Alejandro Lizarraga. Será que foi mais ou menos correto? Eu espero que sim, que não tenha pronunciado o sobrenome tão errado. Agradeço muito a participação aqui no CNN 360 e começo perguntando ao senhor. Muito se falou quando a Pfizer anunciou ali a eficácia e houve uma primeira negociação prévia com os Estados Unidos a respeito da capacidade da farmacêutica de produzir e de entregar, vacinas para diversos países. Se o senhor pudesse dar um cronograma para a gente, quanto a Pfizer tem condições de produzir, por exemplo, ao longo de 2021, dá para o Brasil entrar ainda na fila e ter doses da vacina, se der tudo certo aqui, tiver uso emergencial, por exemplo, também aprovado? Claro que sim. Boa tarde. Pfizer anunciou muito abertamente que o cronograma de disponibilidade de doses, que tem a capacidade de produção de 50 milhões de doses em 2020 e até 1,3 bilhões de doses em 2021. Continua sendo essa capacidade de produção da Pfizer que está sendo disponibilizada para os países. Muitos países já firmaram acordos de compra antecipada e a Pfizer justamente se preparou e começou a produzir a risco, esperançado numa aprovação regulatória da vacina. O Brasil falou que uma das dificuldades para se comprar a vacina é a questão da temperatura, porque a vacina da Pfizer, por exemplo, precisa ser conservada numa temperatura de menos 70 graus. Mas a Pfizer já anunciou que está tentando melhorar essa questão da temperatura. Como é que está esse processo da temperatura, de melhoria dessa questão da conservação da vacina da Pfizer? Claro. É uma questão muito interessante porque a vacina da Pfizer pode ser mantida em uma geladeira, um refrigerador comum entre 2 e 8 graus até por 5 dias. Então, isso viabiliza imensamente a vacinação. Do mesmo jeito, antes disso, Pfizer desenvolveu uma tecnologia inovadora, uma embalagem inovadora, que são umas caixas que são capazes de manter a vacina a menos 70 graus por até 15 dias com reposição de gelo seco. Mas o mais importante mencionar é que, ao final do processo, os últimos 5 dias pode ser mantida numa geladeira normal, viabilizando e facilitando a vacinação diretamente nos pontos de vacinação ou nos locais escolhidos pelo Ministério da Saúde ou Plano Nacional de Imunização. Perfeito. Tem então aí alternativas. Vem para cá, Renata Agostini, que intermediou essa conversa com o Alejandro. Ele é diretor da área de vacinas da Pfizer Brasil. Renato, o entrevistado é seu. A gente está sem o áudio da Renata. Agora sim, Renata. Acho que eu ouço e Olá. o Alejandro também. Perfeito. Como vai, Alejandro? Boa tarde. A gente viu agora há pouco a Anvisa divulgar ali critérios para o pedido de uso emergencial de vacinas no país. A Pfizer tem a intenção, então, de fazer esse tipo de pedido? E se naquele processo de envio de informações dos ensaios clínicos, se a Pfizer já avançou ali para informações da fase 3, ou seja, em que pé está, então, esse envio, já aí, nesse caso, com o objetivo de conseguir o registro, a autorização para a vacina de forma geral no país. Perfeito. Boa tarde. Posso confirmar que a Pfizer já submeteu o pedido de aprovação regulatória da vacina. Então, agora é responsabilidade da Anvisa, está na mão da Anvisa, justamente a revisão dos dados, não só da fase 1, da fase 2, mas também da fase 3, tanto de eficácia como segurança, para viabilizar a aprovação da vacina aqui no Brasil. Kenzo Matida também quer participar aqui junto com a gente da entrevista. Vem para cá, Kenzo. Obrigado, Glória. Diretor Alejandro, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de fazer um questionamento em relação a essas tratativas com o governo federal. Essas tratativas começaram no meio do ano. Vocês tinham um quantitativo de doses ali disponibilizado para o governo brasileiro. Esse quantitativo reduziu, pelas informações que eu tenho conversado ali, tanto do governo como também com integrantes aí da Pfizer. E eu gostaria de saber, assim, reduziu enquanto hoje o Brasil ainda pode fazer uma
uma solicitação, quantas milhões de doses podem estar disponíveis ainda para o governo brasileiro? Afinal de contas, a gente sabe, e o senhor acabou de falar aí, que vários países estão em busca dessa vacina, estão querendo comprar essa vacina, né? Boa tarde. Justamente, lamentavelmente, tem informações, a gente tem um acordo de confidencialidade com o Ministério da Saúde, então tem informações que específicas que eu não consigo compartilhar. O que eu consigo compartilhar com você é que a cada dia o número de doses disponíveis para alocação entre os países diminui consideravelmente. A Pfizer, hoje em dia, e a proposta que tem o Ministério da Saúde, prevê um fornecimento de doses começando no primeiro trimestre de 2021, que vai até o último trimestre de 2021, com fornecimento de doses de vários milhões, inclusive durante o primeiro trimestre, uma quantidade maior e que vai aumentando. Como você comentou, essas doses estão sendo alocadas, e eu acho que muito ética e responsavelmente, aqueles países que estão dispostos a fechar e a ter esse acordo de fornecimento justamente com cada um dos governos. É muito importante que hoje em dia, sim, o governo tem a proposta e ainda tem disponibilidade de doses no primeiro trimestre de 2021. Diante, claro, de uma aprovação regulatória que tem que vir sempre antes de todos os acordos fechados. E cabe destacar que tem países de América Latina que já fecharam esses acordos e que ainda, com a aprovação regulatória, eles já vão começar a vacinar. E são países que, talvez territorialmente, poderiam ter similaridades com o Brasil. Países, inclusive, de América Latina, tal como Chile, Peru, Equador, México e Costa Rica, que, novamente, assim que ser aprovado pelas entidades regulatórias, de acordo com o cronograma e o tempo que eles fecharam, vão começar a receber doses e começar a fazer essa vacinação, que é justamente o objetivo de todos os governos do mundo, que é começar a proteger, imunizar e salvar vidas. Alejandro, eu vou fazer uma pergunta, mas vou pedir para trazer a Renata de volta aqui, porque ela quer insistir num ponto com o senhor. Bom, e eu vou pegar daí de onde o senhor deixou com o Kenzo. A Pfizer teria, pelo que eu entendi, condições de entregar vacinas para o Brasil, milhões de doses, o senhor não especificou quantas, no primeiro trimestre de 2021, se, claro, houvesse uma definição. Qual é o prazo para que essa definição seja feita? Qual é o prazo para que o governo brasileiro decida, enquanto vocês ainda têm estoque? Porque eu estou entendendo que há cada vez um número menor de vacinas à disposição. Quanto tempo teria o governo brasileiro, então? Com total transparência, eu posso falar que, por acordo de confidencialidade, não posso compartilhar essa data, mas é uma questão de dias, talvez semana. Renata? Alejandro, eu queria insistir no ponto do pedido para essa autorização emergencial. O senhor falou, olha, já submetemos aí o pedido de registro, enviamos informações da fase 1, 2 e 3, mas em relação a esse pedido para uso emergencial, a Pfizer tem a intenção de submeter esse pedido à Anvisa também? Eu tenho entendido, as informações que eu tenho, é que simplesmente a aprovação regulatória no processo normal, a Anvisa destinou um processo de aprovação das vacinas do Covid-19 diferente ao que seria um medicamento normal, e a gente está seguindo esse processo. Então, quer dizer, pelo que a gente está entendendo, o governo teria alguns dias ou semanas de prazo para conseguir fazer um pedido ainda dessa vacina, como outros países aqui da América Latina já fizeram, porque senão acaba ficando sem doses da vacina nesse período aí do primeiro trimestre de 2021, falando da vacina da Pfizer, é isso? Exatamente, e dependendo da data, pode ser não só o primeiro trimestre, pode ser todo o primeiro semestre de 2021. Eu acho que o objetivo, a Pfizer está sendo muito ética e transparente, deixando claro a alocação de doses que tem para cada um dos países, deixando claro as datas, e novamente, se outro país tem interesse, está disposto a fazer esses acordos de intenção com a Pfizer, está alocando as doses para esses países. E Alejandro, só para deixar... Perdão, de interromper, só para deixar claro, essa negociação de valores com países com rendas menores, né, como o Brasil, em relação a países como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, isso também é negociado com a Pfizer? Todo é negociado diretamente com a Pfizer. E com valores, os valores dos Estados Unidos foram publicados, são diferenciados. A Pfizer tem uma precificação com 3 preços diferentes,
e todo está sendo negociado com esses países, negócio com o Reino Unido, com os Estados Unidos, mas também a América Latina, países similares como Chile, Peru, mencionei Equador, México, Costa Rica, também fechou os acordos diretamente de fornecimento antecipado, diretamente com a Pfizer. Eu vou devolver para a Renata Agostini. Pode pegar, Renata. Alejandro, o senhor falou há pouco, né? Se tem um prazo aí curto para que o governo decida, para garantir no primeiro trimestre. Agora eu queria pedir uma informação mais específica. Se o governo brasileiro de fato correr, então acertar a compra da vacina da Pfizer, é possível que o país já comece a receber em janeiro? É possível que a gente comece a receber e comece a vacinar uma vez que seja aprovado pela Anvisa. É possível, sim. Depende, eu acho, do tempo que consiga o governo brasileiro fechar esse acordo de compra antecipada com a Pfizer. É uma carta de intenção, vem depois um contrato de fornecimento. Se é fechado, uma vez que seja fechado o contrato de fornecimento e tenha aprovação da Anvisa, a Pfizer estaria liberando as doses de acordo com um cronograma. Normalmente, os acordos de fornecimento e os cronogramas estão sendo anunciados uma vez que fecha o acordo. Então, novamente, entre mais tempo a gente tarde em fechar um acordo com o governo brasileiro, mais ou menor possibilidade de doses no começo do ano teria. E quero só aqui destacar que a Pfizer está completamente aberta para trabalhar em conjunto com o governo brasileiro, não só para entender o melhor cronograma para o Brasil, de acordo com a disponibilidade das doses, mas também para essa estratégia de vacinação. E como a Pfizer pode apoiar com esses dispositivos inovadores, dependendo da estratégia do governo, se vai ser enviado um estoque central ou se a gente vai entregar diretamente esses dispositivos nos pontos de vacinação, a gente está muito disposto a continuar trabalhando com o governo federal do Brasil. Alejandro, então, a gente falando um pouco aqui sobre a realidade brasileira, eu vou explorar aqui uma questão que, inclusive, está muito em tela, que diz respeito à dificuldade de acondicionamento da vacina ou a aparente dificuldade de acondicionamento da vacina. Se você chegou agora aqui na CNN, o Alejandro, executivo da Pfizer, explicou o seguinte, que a Pfizer entrega a vacina congelada, é possível manter a vacina ativa, funcionando por 5 dias em uma temperatura de acondicionamento normal, que nós teríamos condição de manter aqui nos nossos congeladores, e que a Pfizer desenvolveu uma tecnologia em que essa vacina sobrevive também com a qualidade intacta por até 15 dias num artefato ali de gelo seco, sendo que nos últimos 5 dias, desses 15 dias, é possível também manter a vacina em temperatura que nós temos aqui nos nossos congeladores. Existe ainda pesquisa para se avançar mais nesse processo, ou seja, que além desses 15 dias fosse possível manter a qualidade da vacina por mais tempo em condições que não esses menos 70 graus estabelecidos? Pergunto por quê. O Brasil é um país de tamanho continental e a logística para você fazer vacinação de grandes populações em até 15 dias, pelo que a gente vem acompanhando, exigiria do governo uma atuação e uma capacidade que a gente não viu até agora, por exemplo, para a distribuição dos testes. Então, por isso, pergunto se ainda há pesquisa nesse sentido. Está havendo pesquisa, sim, nesse sentido, e eu acho que estão vindo muitas informações em um período muito curto de tempo. Hoje em dia, o que sabemos é isso, que são 15 dias justamente nessa embalagem inovadora, que é capaz de manter a temperatura a menos 70 graus até por 15 dias com reposição de gelo seco, e os últimos 5 dias. Agora, eu acho que depende muito da estratégia do governo federal, porque eu acho que estamos novamente dispostos a trabalhar, porque inclusive poderia ser campanhas de vacinação diferentes, ou não necessariamente nos postos de vacinação, que eu acho que poderiam viabilizar a vacinação aqui no Brasil com essa vacina. Então, eu acho que a grande vantagem também é que os últimos 5 dias, justamente onde tem que acontecer a vacinação, que já todos os postos de vacinação aqui do Brasil, ou as campanhas que têm sido feitas no passado com influenza, com outras vacinas, também podem ser feitas com esses últimos 5 dias em geladeiras entre 2 e 8, que o governo federal e que todo o programa de imunização já possui. Ô Alejandro, mais uma pergunta. Se o Brasil não fizer esse pedido nesse período que você falou, né, para conseguir ter a vacina nesse primeiro trimestre, aí no início do primeiro trimestre até o final do segundo semestre,
perde a vacina em 2021, não tem condição nem de ter no segundo semestre. Como é que fica a condição do Brasil em relação à vacina da Pfizer? Como eu falei, vamos ter para 2021 1,3 bilhões de vacinas para o mundo. E eu acho que nenhum fornecedor de vacinas vai ter hoje a capacidade suficiente de produção para fornecer vacinas para o mundo inteiro. Nem todos os fabricantes de vacinas do Covid, os que estão perto de ter o registro, os outros vão ter vacinas para toda a população mundial. Pfizer está sendo muito ético e, novamente, cada dia o número de doses disponíveis entre os países diminui consideravelmente porque tem um interesse global grande por ter essa vacina. Hoje em dia a gente viu que a Pfizer, a vacina da Pfizer foi a primeira vacina no mundo em ser aprovada por um órgão regulatório para aprovação de uso. E seguramente o Reino Unido já anunciou que nos próximos dias vai começar. É bem possível que eu acho que o que vai terminar acontecendo, que se não fechamos um acordo com o governo federal, Pfizer, sendo muito ético, vai alocar essas doses para outros países que sejam dispostos a fazer esse acordo de compra antecipada. Alejandro Lizarraga, ele é diretor da área de vacinas da Pfizer Brasil. Ele está conversando aqui com a gente na CNN. Eu vou segurar o senhor só mais um instante, por favor. O assunto é de interesse mais do que público, não só no Brasil, no mundo. Kenzo Matida volta para cá, direto de Brasília também, com questionamento. Kenzo. Alejandro, em relação, diante dessa peculiaridade que a gente já sabe da vacina da Pfizer, a Pfizer está ajudando o Ministério da Saúde nesse cronograma de entrega e de vacinação por todo o Brasil? Como é que está isso? A Pfizer está trabalhando e está disposta a trabalhar com o governo federal para encontrar a solução que mais consiga atingir as necessidades do Ministério Público. Inclusive, e isso foi feito para acordos de outros países, as caixas, essa embalagem está sendo entregue diretamente nos pontos de vacinação, para que o governo federal não tenha, já esteja recebendo nos pontos de vacinação essa embalagem com as vacinas. Eu acho que, se continuar trabalhando, a gente com certeza pode chegar, porque esse é o objetivo. Tem um desafio, e a vacinação vai ser um desafio, não só dessa vacina, mas de todas. A gente acho que tem que trabalhar nesse desafio em prol de encontrar a melhor solução para vacinar a maior quantidade de pessoas possíveis o mais rápido possível. Diretor da área de vacinas da Pfizer no Brasil, Alejandro Lizarraga, muito obrigada pela sua participação aqui no 360, aqui junto com a gente. A gente agradece muito pela sua entrevista e ficamos todos aqui na torcida, claro, por uma vacina sempre e que consiga imunizar a maior quantidade possível de pessoas, não só aqui no Brasil, mas também pelo mundo. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.